Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. O nosso tema de hoje, entre a espada e a cruz. E o nosso texto, na verdade são dois textos, estará em Mateus, no capítulo 10, versos 34 e 39, e também Evangelho de Lucas, no capítulo 22, 35 e 38. Acompanhe comigo. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Em Lucas, a seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu vos enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandália, por acaso lhe faltou alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faca, e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhe digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta. Amém. Você, Tiago, já esteve entre a espada e a cruz? É até um ditado, né, pastor? A pessoa fala, parece que já está se acabando ali nas últimas. Às vezes você já ouviu esse ditado: eu estou entre a cruz e a espada, o pessoal fala, né? E até onde eu entendi esse ditado popular, Tiago, parece que a pessoa está dizendo que está sem saída, né? Ocorre que a gente percebe, então, na Bíblia Sagrada, por muitas vezes, a palavra espada, a palavra cruz. E desde o princípio, quando houve a queda do ser humano, quando Deus foi guardar o jardim, aí diz a palavra do Senhor que foi posto lá com o anjo, né, com o querubim, uma espada refulgente. Ou seja, ali já estava dizendo quem fez algo contra os princípios de Deus, que tema a espada, né? Ali já deixou uma mensagem muito clara, né? E aí então, mas nós vamos analisar aqui hoje, né, como essa é a parte 1, entre a espada e a cruz, parte 1, nós vamos ficar hoje analisando um pouco sobre a espada. Tiago, pelo menos ali umas 411 vezes, pelo menos, a Bíblia faz referência à espada, né? É claro que nós estamos falando aqui da espada e a cruz como algo que o Senhor deu ao Estado e deu à igreja, né? Porque a espada da igreja é a espada do Espírito, é claro, né? Mas eu estou falando da espada sistema que Deus, então, governa através do homem. E aí, então, nós percebemos que nós vivemos entre 2 reinos, né? Estamos neste mundo, vivemos sob o reino de Deus, dentro do reino de Deus, mas nós temos também a questão social de tudo, né? E que Deus não deixa de governar através das autoridades. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai falar sobre isso. Olha, quem faz o mal deve temer a autoridade, porque não é em vão que ela traz a espada, né? Então a gente percebe não somente, Tiago, a espada como arma em si, mas o poder, a autoridade que é delegado por Deus para punir, para deter, né, para poder ali administrar. Então, Tiago, o Estado recebeu a espada. Para quê, né? Então, ele recebeu a espada para proteger a vida e a propriedade, recebeu a espada para manter a lei e a ordem, né?
e também para garantir a paz social. Por quê? Porque existe um dever do Estado de manter a paz social. E para isso é usado arma, é usado punições, né? É usado tantas questões que o Estado tem nas suas mãos para poder manter isso. Então ele vai em prol da vida, mantendo uma paz social, né? Ele vai ali caminhar de maneira a manter o direito do cidadão, da cidadã, da sua propriedade, né? Se alguém invade a sua casa, você lança a mão do Estado. O Estado tem a espada para poder corrigir isso, né? E ali, então, a lei, a ordem pública, tudo isso vai girando ali. Portanto, Deus deu a espada ao Estado. Mas para a igreja, Tiago, e a igreja? Pastor, a gente olha aqui para o contexto, né? O judeu, Roma era bem... trazia tudo na guerra, né? A questão de conflito e tudo ali. Então, por isso que a gente olha e vê... quando eles rejeitam ali Jesus, né? Porque eles queriam um rei que governasse aqui neste mundo por eles, Sim, né? Que trazia então guerra, né? Que trazia ali, que acabasse com aquele império romano ali e destruísse tudo. E aí então Jesus fala, olha, eu também trouxe a cruz, pastor. Né? Exatamente. E aí caiu por terra, né? Porque o reino, né? E aqui a gente vai ver a questão, mas que há uma divisão, né? Sim. Então a espada, ela tem traz essa divisão, né? Desses dois reinos do mundo, né? Exatamente. Então a igreja recebeu a cruz, né? E a igreja recebeu a cruz para pregar o evangelho, para fazer discípulos de todas as nações, né? E o Senhor disse que nós devemos pregar esse evangelho ao mundo inteiro, para pregar e para fazer discípulos. E também a igreja recebeu a cruz para administrar os sacramentos. Tiago, todas as pessoas precisam dos meios de graça que é administrado pela igreja. Do batismo, né? Da pregação da palavra, do casamento como aliança na presença de Deus, né? Da Santa Ceia do Senhor, que é administrado pela igreja. Portanto, e a igreja também, ela recebeu a cruz para promover a paz que excede o entendimento humano, que é diferente da paz social. Exatamente. A paz social, ela está mais ligada a Roma, igual você falou. A pax é no uso da força, da guerra, né? Tal, né? Essa é a pax romana. Mas o shalom de Deus, a paz, né, que excede o entendimento humano, pode ver que ela é promovida, ela é conquistada. Paz de espírito, né, pastora? Exatamente. Você está num estado profundo com Deus, né? Exatamente. E é isso que Jesus veio trazer para nós, né? Essa paz, né? Que não depende das circunstâncias. Exatamente. Né? Mas está dentro de nós. Portanto, aí, Tiago, nós temos aí os textos, né? Mateus e Lucas, nós percebemos ali, falando sobre a espada. Jesus disse, primeira coisa que ele fala, eu não vim trazer paz, não pense que eu vim trazer paz. Eu não vim trazer paz ao mundo, mas espada. Talvez até você se assusta um pouco com essa questão, né? A gente fica, como, né, que isso... Isso vai acontecer, né? Porque, olha, os judeus, eles esperavam a vinda do Messias restabelecer a paz sobre Israel. Isso vai acontecer na segunda vinda do nosso Senhor, né? Do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, o que é que ocorre? Jesus disse que não. Ele disse não, neste ministério terreno eu vim trazer a espada, né? Ele fala, não vim trazer a paz. Então, porque naturalmente, aqui ele vai explicar tudo, né, Tiago? Eu vim, né, causar divisão entre a família e tudo. Por que ele vai falando isso? Por quê? Porque se uma pessoa ama a Deus acima de todas as coisas, naturalmente ela vai causar divisões. Às vezes até, veja bem o que eu vou dizer a você, às vezes, Tiago, quando a pessoa ama a Deus acima de todas as coisas mesmo, ela é incompreendida, às vezes até na igreja. É algo incrível, né? Porque isso às vezes não cabe no entendimento de muitas pessoas. Então, começando pela sua própria casa, o Senhor disse que haveria divisões. Por causa disso, por causa da fé, por causa de Cristo e por causa do reino de Deus. Muitas vezes isso vai ocorrer, porque na mesma casa pode ter pessoas que já nasceram de Deus, já têm o exercício da fé, já entenderam a vida, né, espiritual, e tem outras que estão espiritualmente mortas. Às vezes isso pode ocorrer numa mesma casa, numa mesma família. Então a divisão vai ser inevitável, né? Já em Lucas, que nós lemos aí o capítulo 22, o Senhor está fazendo referência à missão dos discípulos, que está registrado em Lucas 9 e também o capítulo 10. E como Jesus ensinou
a nós dependermos de Deus, como ele ensinou os discípulos a dependerem de Deus, né? Olha só, ele ensina num primeiro momento a depender de Deus sem a espada. Depois ele ensina a dependermos de Deus com a espada, né, Tiago? Então ele falou num primeiro ponto aqui que nós queremos refletir: eu vim causar divisão. Pastora, e aí, né? Fala da família. E aí a gente vê o poder do Evangelho, né? Porque o Evangelho ele vai trazer isso, né? Até mesmo com a gente, quando a gente recebe esse dínamo, né? Esse poder dentro de nós, há um conflito dentro da gente. Sim. Né? Porque a gente, como a pastora citou, nós estávamos mortos espiritualmente. Então, quando você chega com essa palavra, né? Com esse Evangelho, se ali houver pessoas, né, pastora, que estão mortas espiritualmente, vão estremecer, Sim. Né? Vamos dizer, vão causar uma explosão ali. E esse é o poder do Evangelho. Jesus estava dizendo aqui, né, que olha, até mesmo de dentro da sua casa, pastor, Sim. pode ser situações, né? E ele está dizendo que os nossos laços familiares não podem ser maiores do que a fé em Jesus Cristo. Aqui, Tiago, está uma questão que é muito forte nas nossas vidas. Há muitas pessoas que dizem: minha família em primeiro lugar. Eu preciso porque a minha família está em primeiro lugar. E isso é antibíblico. Exato. Não é o primeiro lugar, nem o centro de todas as coisas. Esse lugar é de Cristo nas nossas vidas, né? É o lugar de Deus. Então, a palavra de Deus diz que, olha, o Senhor resumiu, né, em 2 grandes mandamentos toda a lei: amar a Deus acima de todas as coisas, né? Tê-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Olha, amar acima de tudo e tê-lo em primeiro lugar, né? De tudo. Muitas pessoas hoje, na igreja, têm deixado as questões do reino de Deus em segundo, em terceiro plano. Isso tem sido, assim, algo visível. As pessoas estão tão ocupadas com tantas coisas que não são eternas e estão deixando, né, as coisas de Deus em terceiro, quarto plano. O Senhor Jesus disse que quem ama a família mais do que a mim não é digno de mim. Veja bem, portanto, se o seu laço familiar está acima dos laços que você tem com Deus, está errado. Tem que vir para o trilho. Você precisa orar sobre isso, né? Porque às vezes não é difícil amar filho mais do que a Deus. Não é difícil amar o esposo, a esposa mais do que a Deus. Não é difícil. Não é difícil a família tomar esse lugar. Não é difícil, amados. Portanto, é um desafio que nós precisamos orar, estar diante do Senhor, né? Então, a espada de Deus, ela revela o que está nos nossos corações. No momento que ela divide os da mesma casa, vai revelar, né, o que está nos nossos corações. Ela corta ao meio, é uma espada justa, né? Pode ser que seja necessário você perder para depois ganhar definitivamente, né? E aí nós temos, Tiago, uma história muito interessante, que foi usada a espada, e o rei Salomão, foi conhecido como rei de paz, né? Então muitos estudiosos dizem que ali representava mesmo o rei de paz, né? O rei de justiça, a espada da justiça de Deus. E ali então houve uma história de 2 mulheres, né? O que ocorreu nessa história, Tiago? E ali então 2 prostitutas, né? Sim. Vamos falar, e é interessante, né, pastora, que aí ocorre que uma perde o filho, né? E aí começa e queira, né, tomar o filho da outra, né? Faz uma então troca. Faz uma troca ali, né? Durante um período que a outra estava dormindo. Coloca o filho morto no lugar do vivo da outra, pega o filho vivo da outra. Exatamente. E aí o rei Salomão, né, muito sábio, né? Porque até então, né, foi um homem que muito jovem, né, ao seu reinado, e ele pediu então sabedoria para Deus. Sim. Né? E Deus acrescentou muitas outras coisas, né? Por causa... E parece-me que esse foi um primeiro momento que ele teve oportunidade, né? Sim. E que ficou visível a todas as pessoas a sabedoria do rei. Exatamente. Então, naquele momento ali que as mulheres, né, até falam assim, olha, é meu filho, e a outra, então o outro fala, então é melhor, né? Quando ele usa da sua justiça, né, e fala do seu poder, e ele fala, então vamos dividir. Traga a espada. Traga a espada, né? E vamos dividir o filho, né? E aí é onde a senhora fala, né, que aquela que é de verdade, ali onde estava o seu coração, falou, então, poupe meu filho. Ela falou, não precisa, não parta ao meio, porque ele falou, parte ao meio, dá uma banda para cada um. Aqui não era a mãe, falou, nem meu nem seu, parte no meio, né? Aqui era a mãe, falou, não precisa.
deu o menino para ela, né? Então ali você vê que o coração que está em Deus, aí nós vamos ver na próxima semana a questão da cruz, o coração que está em Cristo, que vive pelos princípios da cruz, sofre o dano, pode até perder, mas depois ganha em definitivo. Então, quando a espada vem, revela o que está em cada coração. Revelou ali naquele momento, Tiago, o que estava no coração de cada uma. Revelou a verdade, a espada traz quem é quem. A espada revela quem eu sou, pastor. Revela quem é quem. Né? Portanto, e aí o rei, na sua sabedoria dada por Deus, ele diz: pegue o menino e dê a ela é a mãe. E realmente a espada revelou ali quem era quem, né? Então é necessário orar sobre isso. É necessário porque dentro desse contexto familiar pode estar o seu fracasso ou pode estar o seu sucesso. Né? Então a espada, a justiça do rei vai revelar o que está em cada coração, né? Jesus aqui também nesse contexto, né, pastora, que nós usamos aqui, ele também vem ensinar. Sim. A nós, eu e você, depender de Deus. Né? Quando ele via os seus discípulos ali, é muito lindo, né? Porque ele fala, olha, não leva nada não. Né? Só vai com a roupa do corpo, né? Vai, nem sandália, não separa nada, não se vai. Né? E aí então os discípulos voltam, né? E começam a contar as maravilhas então que eles realizaram no nome de Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta muito forte, pastor. E aí? Né? Olha, quando eu enviei vocês sem sacola, sem alforje, sem sandália, faltou alguma coisa? Jesus pergunta, né? E eles respondem? Não faltou nada. Né? Não faltou nada, Senhor. Não faltou nada, pastor. Talvez hoje você possa ter essa pergunta ao seu coração. Olhe para trás e Deus perguntando, faltou alguma coisa? Então, às vezes ocorre uma situação que a gente fica... tipo assim, eu estou entre a cruz e a espada mesmo, né? E agora eu não sei o que vai ser e tudo. Então Jesus convida você a olhar para trás. Ele sustentou você até aqui. Talvez você possa hoje respirar fundo e responder, Senhor, nada faltou. Então é necessário recobrar ânimo para continuar a nossa trajetória, a nossa caminhada, né, Tiago? E Jesus, ele frisa muito a questão que tem dominado o mundo, né, pastor? A questão da ansiedade, né? Sim. Das preocupações, né? E ele vai falar algo lindo, fala, não andem ansiosos, né? Observem os pássaros, os lírios do campo, né? Sim. Né? E ele vai dizer que, olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem assim, né? E Jesus aqui não estava o que o mundo prega, hoje é o que você tem. Né? E Jesus, quando usa essa referência, ele fala, não é o que a gente tem, mas é quem é o supridor da sua vida. Amém, glória a Deus. Né? Quem está suprindo essas necessidades. Esses discípulos, quando foram enviados, né? E a senhora até frisou, e assim, Deus sustentou, pastor. Deus levantou pessoas, né? Pessoas bem financeiramente para que não faltasse nada. Sim. Né? E aí a gente observa que não faltou, né, alimentação. Jesus vai falar, olha, se a casa não for bem recebida, né, você bate a poeira, e vai frisar tudo isso, mas não faltaram nada. Né, não faltou nada. Pessoas. Também não faltou autoridade, não faltou poder, não faltou confirmação da presença de Deus com eles. E aí, Tiago, nesse ponto da dependência de Deus, a gente percebe como Deus deu a cruz à igreja, e cada um na sua área. O mundo espiritual, ele só pode ser entendido espiritualmente. Deus deu isso à igreja. Já as questões sociais, né, desse mundo, que rege esse mundo, que mantém uma paz social, foi dada ao Estado. E cada um deve agir na sua área em harmonia, de maneira que a vontade de Deus seja plenamente feita. Exatamente, pastor. E é muito forte isso, né? E então, ali os discípulos vivenciaram. Sim. Essa revelação, essa vida no Espírito, né? Porque quando a gente está inteiro para Deus, né? Dessa dependência, engraçado que a gente olha, pastora, e eles não chegam, né? Falando alguma coisa, mas falando, olha, Senhor, maravilhados ali. Os Espíritos se submeteram a nós, né? Falando das coisas espirituais. Né? E aí Jesus fala, rapaz, eu vi Satanás, né? Caindo. Do céu. Então foi, assim, é muito tremenda essa vida do Espírito, exatamente. Né? Essa dependência de Deus que a gente precisa, né? Essa autoridade que a igreja recebeu, né? Espiritualmente, diretamente de Jesus. Deus delega sua autoridade à igreja e também a autoridades da terra, né? Conforme o apóstolo Paulo vai falar, vocês devem dar a todos o que é devido, a quem respeita, respeito, a quem honra, honra. É por isso que vocês pagam seus impostos, né? Então ele vai colocar cada coisa no seu lugar. Também chega um novo tempo para os discípulos, e é isso que Jesus está instruindo, Tiago. Eles falaram, quando
vocês foram sem nada, não faltou nada a vocês. Agora, quem não tem, vai se arranjar. Agora vocês vão levar bolsa, alforje, vão calçar as sandálias, e quem não tem espada, compre uma, né? Agora, ou seja, a situação mudou aqui agora, Tiago. É isso que Jesus está dizendo. Agora os discípulos iriam ficar sem a presença física de Jesus com eles, né? Jesus então instrui, levem bolsa, o alforje e tal, ou seja, se preparem, que agora a situação mudou um pouco. Vocês, olha só, eles iriam agora passar por rejeições e fortes perseguições. E eles iam enfrentar salteadores, né, que tinham tomado conta das estradas nessa época, tanto nas montanhas como nos vales. Havia uma questão muito forte dos salteadores. Então, a posse da espada agora estaria com eles. Ou seja, o que Jesus está dizendo com isso? Vocês precisarão saber lidar com o sistema que governa também esse mundo. Vocês precisarão saber lidar com ele. Portanto, a posse da espada ia revelar o que estava em cada coração. A espada poderia dividi-los, mas também poderia uni-los, dependendo do que estava nos corações. Exatamente. Né? Assim como revelou lá atrás, que nós vemos a história do rei de paz, Salomão, também ela revela no meio dos discípulos. E quem foi o primeiro a ser revelado? E o Pedrão, né? Pedro é o primeiro a ser revelado, né? Reprovado ainda, né, pastor? Ele não foi passou dessa primeira vez, né? Então ali ele usou totalmente achando que conhecia, pastora. Exatamente. Exatamente o que trazia, o que seria a espada, né? Mas aí Jesus o repreende. Né? Pedro não estava pronto naquele momento. Jesus então diz a ele, não é isso, Pedro. Você ainda não copiou. Ainda você não copiou, meu filho, não é isso. Vocês vão precisar saber lidar com a espada, com esse sistema, sem ferir. Veja bem, né? Irai-vos, mas não pequeis, é o que diz a palavra de Deus, né? E aí Jesus, ele segue citando aqui Isaías 53:12, né? Quando ele diz que um justo sofre como um criminoso. E a gente percebe que isso já está acontecendo nas nações e até no nosso país, que o Brasil, né, foi uma nação até que demorou um pouco essa questão. Mas nós vivenciamos tanta arbitrariedade, nós vimos tantas coisas que nós pensávamos que era injusta se passar como justas, as coisas injustas se passando como se tivesse tudo dentro da sua normalidade, como se fossem coisas justas, né? Nós vimos isso diante de nós e ficamos de mãos atadas, sem saber o que fazer. Nós ficamos perplexos, Tiago, diante da nossa nação, né? Vendo todas essas coisas. Então o Senhor disse, a minha morte cumprirá essa predição. E nós, como corpo de Cristo, que ainda estamos neste mundo, essa profecia continua se cumprindo ainda. Portanto, nós vivemos os últimos tempos nessa terra. Nós vivemos o tempo que antecedem a segunda vinda de Cristo, né? Então, a cada dia mais, nós vivenciamos novas dificuldades nesse mundo. O que é que nós estamos aí vendo diante de nós? Muitos problemas diversos. Temos ideologias, né, que vêm de contra. Tiago, a gente antes colocava as crianças na escola sem medo. Como que é isso hoje para nós? Hoje a gente não sabe o que esse pessoal está colocando na cabeça das nossas crianças, né, pastor? Exatamente. Há um sistema, esse sistema caído, né? E é interessante a gente lembrar, né, que Jesus ele frisa uma questão muito linda, né? Ele fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, ele está dizendo, olha, vai ter uma batalha, pastor. E ela precisa ser vencida, né? E este o princípio disso tudo, né, para a gente ver aqui, é que está mais próximo a vinda de Jesus. Muito mais próximo do que quando no princípio. Os conflitos parece que estão, né, ou unindo a igreja, pastor, ou vendo uma separação ali, tirando o joio do trigo, né, e unindo aqueles que estão espiritualmente. Então, a gente vê essa questão da espada e da cruz. Sim. Né? E mesmo nesse tempo difícil que nós já estamos mudando, você perceba que já está mudando, né? Então, nós precisamos, eu e você precisamos saber depender de Deus, com ou sem. Nós precisamos saber depender de Deus. Precisamos nos achegar ao Senhor, conhecer a sua vontade. Precisamos nos arrependermos e colocar Deus em primeiro lugar. O reino de Deus como primeira, né, como prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas. Vivermos como cidadãos e cidadãs
entre a espada e a cruz, de maneira que isso revele quem Aleluia, somos em meu Deus. Cristo Jesus, Glória a Deus, para a glória Pai. do Senhor. Amém, Esse é o Tiago? segredo, pastor. A gente conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Esse é o segredo. Vamos orar? Tiago. Pai, muito obrigado, meu Deus. É a tua palavra, meu Deus, e nós sabemos que o teu evangelho, meu Pai, ele tem esse poder para dividir, para mostrar quem somos, meu Deus, para de fato, meu Deus, revelar quem somos, meu Deus, neste mundo. Meu Deus, mas obrigado pela tua cruz, Pai, pela obra da cruz, pelo princípio dela, meu Deus. Meu Deus, obrigado por essa obra maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Meu Deus, me trouxe a oportunidade de poder ser ligado novamente a esse reino do céu, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse propósito. Nós pedimos como igreja do Senhor, meu Pai, nos dê discernimento. E assim como o Senhor usou Salomão, meu Pai, o Senhor nos dê sabedoria nesse tempo, a saber como nos conduzir, meu Deus, a saber como nós iremos falar, Pai, diante das situações. Meu Deus, porque a Tua palavra, há uma palavra liberada sobre as nossas vidas, que nos últimos dias nós seremos revestidos de poder, meu Deus. E que nós, como igreja, possamos entender isso, meu Deus, e buscar esse poder, buscar esse revestimento de poder, para que possamos então sair vencedores, meu Pai, diante de todas as situações. É que nós pedimos, meu Deus, e te agradecemos, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.